apresentação? Eu me chamo Cláudio Brogni, sou médico veterinário e eu vou dar uma dica muito importante hoje. Na nossa região é muito comum ter pastagens de aveia e azevém. E nessa época do ano também é comum acontecer as intoxicações por nitrito e nitrato pelo excesso de adubação nitrogenada que acontece nessa pastagem, seja por adubação química ou pelo esterco suíno. Geralmente isso acontece quando a pastagem está bem bonita, bem viçosa, bem escura. Então é quando o produtor acha que a pastagem está num ponto muito bom, mas é naquele ponto que ela pode causar morte instantânea, morte em poucas horas de vários animais. Então a gente já atendeu várias propriedades que já se perderam vários animais por falha nesse manejo. E quando que isso acontece? Como é que eu identifico? Geralmente o produtor de leite tem essas vacas em piquete, ela faz o pastoreio, se tira esses animais do piquete e após isso é feito uma nova adubação. Se nessa nova adubação não der chuva, que geralmente precisa da chuva para poder aproveitar esse nitrogênio, e der só períodos de sol, e se passou lá 20, 28 dias e está novamente pronto para ser colocado novamente esses animais nesse piquete, e daí sim, 2 dias antes chove, todo aquele nitrogênio que estava até então latente no solo, a planta vai absorver de uma única vez e vai concentrar demais nitrito e nitrato que vai se converter lá dentro do rumen do animal, que vai se ligar às hemoglobinas impedindo a oxigenação do animal. Então é muito comum, quando é em grau muito elevado, causar morte súbita dos animais e quando o grau de contaminação não é tão alto, causar aborto, porque o ambiente uterino ele é muito oxigenado, o feto precisa de muito oxigênio e quando acontece uma contaminação um pouco mais leve de nitrito e nitrato, que não leva à morte da vaca em si, mas causa muito problema de aborto. Quais são as formas de minimizar isso? Soltar os animais nesse tipo de pasto, sabendo dessa pré-existência de condição, os animais não com tanta fome, ou seja, alimentá-la na pista de alimentação com silagem, com ração e depois soltar para que seja um complemento esse pastoreio com um azevém, uma aveia um pouco mais viçosa, ou então fazer o corte dessa aveia, desse azevém, passar a roçadeira e só no próximo ciclo colocar novamente. Porque eu já atendi uma propriedade onde o produtor tinha 60 vacas em lactação, soltou os animais com muita fome num piquete muito viçoso, muito bem adubado e perdeu 30 dos animais em 3 horas. Feito isso, a gente deu a recomendação de não aproveitar mais aquele piquete, porque já se tinha perdido 30 animais. O produtor acabou fazendo o corte desse azevém, fez um pré-secado, disponibilizou no coxo dias após e morreu mais 15 animais. Então essa condição de nitrito, nitrato em excesso também se continua no pré-secado. O mesmo cuidado tem que se ter com o milho, não adubar demais próximo da época de fazer o corte, porque também fica acumulado na silagem de milho e também pode acontecer esse mesmo problema. E sim, é um caso gravíssimo de morte súbita, existe até um tratamento com azul de metileno, mas ele é algo manipulado, poucos veterinários têm junto e de difícil acesso de identificação do problema. Então o produtor nesse exemplo tem que cuidar com a prevenção. Sempre levar essa adubação com controle um pouco mais rigoroso, passou dias com muito sol, não adubar, esperar chover primeiro, depois fazer a adubação seguido de uma nova chuva e observar a cor principalmente desse pasto. Se está muito verde, muito viçoso, muito escurecido que a gente fala, se nota que essa adubação está em excesso e vai refletir diretamente na saúde desses animais.